A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a 98 FM, seja pelo rádio, seja pelas nossas plataformas digitais, onde você estiver, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista e hoje o papo, tenho certeza, vai ser excelente, porque nós vamos conversar com uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa que é da área da educação e agora tem planos de entrar para a política. Camila Bolognese, muito obrigado pela sua presença aqui primeiramente. Olá, Rodrigo Carvalho, que honra estar aqui com você hoje, nessa entrevista aqui pela 98 FM. Rodrigo Entrevista, adorei esse nome desse programa e estou aqui super disposta a participar com você, trocar uma ideia produtiva e é isso. Legal, a gente vai Quero falar... também agradecer, pode falar, principalmente, né? Falar um oi para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, mandar um abraço para todos os familiares, todo mundo que está por aí acompanhando a nossa conversa. O nosso bate-papo, show de bola. A Camila, eu falei que ela é da área da educação, a gente vai falar também dessa questão política, mas vamos começar já com essa questão política, por quê? Porque recentemente a gente viu algumas publicações que você se tornou aí pré-candidata a prefeita de Apucarana. E como esse programa, a própria 98, historicamente tem esse objetivo de falar das questões que envolvem a nossa região, mas principalmente a nossa cidade de Apucarana, é importante a gente entender quem está entrando na política, quais são as ideias, o que pensa, enfim, quais são os projetos. E você decidiu, então, entrar para esse ramo aí, para essa área, a área da política. Pois é, Rodrigo. A área da política é uma área que faz parte da minha história. É difícil não falar de política sem cruzar com a nossa história de vida. Toda a minha vida eu estive envolvida em política de alguma forma, mesmo que direta ou indiretamente. Então, assim, eu venho de uma família que tem muitas pessoas que já foram envolvidas. O meu avô em Marilândia do Sul, inclusive os estúdios da Boa Smart são aqui em Marilândia do Sul, e a gente sabe que o meu avô teve envolvido, ele foi vereador em Marilândia do Sul, eu tive tios que também participaram da política, vários tios. E dentro desse contexto, eu tinha um receio. Confesso para você que eu tinha um certo receio em relação à política. Gostava, sempre me vi envolvida, desde criança. A política sempre me fascinou, no sentido de acreditar que é possível construir uma sociedade melhor, que a política é um instrumento que capacita o indivíduo, é uma forma de participar mesmo efetivamente das políticas públicas. Porque, assim, gostando ou não gostando, todo mundo respira política. Nós vamos no mercado, nós vamos na farmácia, nós vamos para a escola, para a universidade, nós vamos trabalhar. Todas as coisas que acontecem na nossa vida estão relacionadas com a política. Então, eu sempre achei uma área fascinante. Mas, a princípio, me chamava a atenção estudar esse fenômeno que é a política. E foi onde eu construí minha carreira. Então, eu construí toda a minha carreira dentro da área da política, na teoria. Depois acho que a gente pode falar um pouco disso. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a perceber que chegou a hora de eu de verdade assim, começar a me envolver enquanto cidadã. Enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto apucaranense que sou, a tentar resolver e trazer proposições, ideias para melhorar o nosso município. Então, eu resolvi colocar, junto com um grupo, tem todo um contexto, fui convidada pelo Luciano Dutti, por um grupo, para estar aí me colocando à disposição como pré-candidata à Prefeitura de Apucarana. Interessante, e assim, o nome já começa a ser comentado, porque naturalmente, né, chama atenção qualquer tipo de candidatura, e eu vou dizer algo a mais, que chama atenção por você ser mulher. E por que eu digo isso, Camila? Porque quando você vai na Câmara dos Vereadores em Apucarana, ali tem alguns quadros. Tem o quadro dos presidentes e tem o quadro das vereadoras. Cara, quando uma vereadora se elege em Apucarana, parece que é algo assim fora do comum. Parece que é algo que, assim, nossa, vamos colocar o quadro aqui. E deveria ser o contrário, deveria ser algo normal, né? Várias vereadoras mulheres, esse espaço ocupado pela mulher dentro da política, sendo eleita. E se eu não estou enganado, Apucarana nunca teve uma vice-prefeita, uma prefeita mulher, né? Não teve. Isso você acha que
também é uma barreira que a mulher em Apucarana precisa romper, quebrar essa barreira? Com certeza. Foi uma das maiores motivações para eu estar colocando meu nome à disposição. Justamente porque quando a gente fala de políticas em Apucarana, mulheres, a gente consegue lembrar do nome delas, de tão poucas que são. Então a gente lembra da Josuela, atualmente, a gente lembra da Thelma Reis, lembramos da Teresa Santos, lembramos da Aurita Bertoli, entre outras mulheres ali que estiveram, Lucimara Scarpellini, mas quando você analisa o contexto de quantidade proporcionalmente à quantidade de vereadores, né, quando você olha na perspectiva estatística, você vê que não chega a 10%, nunca chegou. Então, candidaturas a prefeita, essa eleição vai ser a primeira eleição que já se tem 2 pré-candidatas mulheres, né, a Jane pelo PT, eu pelo PSB e mais os outros pré-candidatos. Então, já é uma realidade diferente de outras eleições anteriores. Mas assim, Rodrigo, eu tive convites em outros momentos, mas por conta da carreira e estava envolvido em outros projetos, eu acabei declinando. Mas esse tópico que você trouxe, né, que é a questão da participação da mulher, me toca muito. Porque nós, mulheres, nós somos excluídas da política durante mais de 4 séculos. Então, a mulher conquista o direito do voto em 1932, vota pela primeira vez. Nós temos a primeira mulher eleita como deputada estadual em 1933 e 34, na Constituinte de 1934. Nós temos lá a Carlota de Queiroz. E, a partir daí, as mulheres passam a figurar, mas sempre dentro de um contexto de um espaço muito pequeno, comparado com o ocupado pelos homens. E eu vejo isso de uma maneira ruim. Por quê, Rodrigo? Porque nós, mulheres, nós temos muita afinidade com algumas áreas e somos maioria dentro de alguns ambientes que são a sustentação das políticas públicas brasileiras. Por exemplo, quando você olha os profissionais de saúde, educação, assistência social, majoritariamente quem faz o sistema funcionar são as profissionais de saúde, educação e assistência mulheres. Tem homens, sim, mas nós somos maioria, comprovada. Aí você olha hoje a quantidade de mulheres que estão empreendendo, que estão ocupando um espaço, né, um lugar de fala, um lugar de desenvolvimento mesmo das suas potencialidades. Então eu vejo que eu ensino isso para as minhas alunas. Exercitem a cidadania, votem com consciência, ocupem o espaço de vocês, seja na área da indústria, do comércio, seja empreendendo, liderando, sendo professoras, profissionais de saúde. Mas aí, quando eu recebo um convite para ocupar um espaço em um ambiente que historicamente foi hostil às mulheres, eu vou lá e fico com medo? Eu vou lá e recuo? Não, eu preciso também dar o exemplo, né, Rodrigo? Não só dizer, trabalho com educação e direitos humanos, é a minha área. Como que eu posso dizer que as mulheres têm que conquistar o seu espaço, têm que ser ouvidas, têm que lutar contra a violência de gênero em todas as esferas, sendo que elas não estão nessas esferas? Claro que nós temos homens que lutam também por essas pautas de maneira muito interessante, aliados, né, no direito das mulheres, homens que são aliados nesse contexto. Mas se nós não estivermos ali para colocar também a nossa visão, as nossas características mais delicadas, mais sensitivas e até mesmo firmes, porque a mulher é firme, a mulher é organizada, a mulher a mulher tem as suas... Você tem a sua esposa, você sabe qual é a capacidade que a gente tem de organização. Tem os seus dons, e comando. Né? Sim. Mas, enfim, dentro desse contexto, é importantíssimo. Então, eu vi nesse desafio uma forma também de orientar, educar e poder dizer para as meninas, vamos entrar na política, que a política também é um lugar que a gente deve estar. Eu não sei se é isso que você pensa, mas com relação a essa relação, com relação a isso, né, que a gente está conversando, de mulher, o espaço, eu acho que a palavra seria equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. Até você falou do casamento aí, citou, a gente tenta manter na minha casa esse equilíbrio. Né? Tem coisas que a Angélica que define, tem coisas que sou eu que defino, tem coisas que a Angélica precisa fazer, tem coisas que eu tenho que tomar à frente. E dentro da política, acho que falta esse equilíbrio. Né? Principalmente nesses cargos que são eletivos, os cargos que as pessoas escolhem, que votam e tal. Equilíbrio. Vamos equilibrar a política, colocar mais mulheres. E é por isso também que eu te chamei aqui, para que você tivesse esse espaço, como os outros pré-candidatos também estão tendo. E é uma honra, inclusive. É equidade, né, Rodrigo? É estar ocupando um espaço que precisa. Temos mais de 50% das eleitoras mulheres e elas não aparecem ali no modelo, dentro do espaço executivo e legislativo. Então é preciso.
Legal. Você está acompanhando, então, a nossa entrevista com a Camila Bolognesi, ela que é pré-candidata à Prefeitura de Apucarana. E daqui a pouco, claro, que a gente vai entrar em outros assuntos, porque eu sei que você que está ouvindo está pensando assim, tá, mas o que ela quer fazer para a cidade? O que ela pensa para Apucarana? O que ela quer, em que áreas ela quer dar o seu foco e tal? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas agora eu queria te perguntar o seguinte, Camila. Sobre um pouquinho quem é a Camila Bolognesi, o pessoal que não conhece. Eu falei que você é da área da educação, já antecipo o pessoal que você é doutora, né, nessa área, mas conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional. Então, Rodrigo, a minha história começa aqui em Marilândia do Sul. Eu nasci em Apucarana, mas a minha família toda é de Marilândia do Sul. E os meus pais, eles vêm de uma família muito humilde. Meu pai foi lavrador, morava na região dos 700, Alqueires ali, Engenho Velho, próximo de Mauá da Serra. Perto do Castelo Eldorado. Castelo Eldorado, exatamente. A minha mãe também, moradora de Marilândia. Nós tivemos uma infância, a minha mãe e o meu pai, né, tiveram uma infância muito humilde e sempre me ensinaram desde criança que uma coisa que chama muita atenção, né, Rodrigo? Quando nós não nascemos, porque essa é a minha realidade, eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos. Então, quem não me conhece agora vai me conhecer, vai conhecer um pouco da minha história, mas os meus alunos, eles ouvem isso sempre, né? Então, eu ouvia da minha mãe desde criança, minha mãe dizia assim, filha, você não é rica. Eu acho isso muito louco, porque os meus alunos falam assim, como assim? Ela falava assim para mim, filha, você é pobre. Não, e o que eu entendi? Eu falava, mãe, por que você está dizendo isso? Porque você não tem herança. O rico, geralmente, ele tem herança. E era a forma como a minha mãe conversava comigo. É a pedagogia da sua mãe. Pedagogia maravilhosa. Ela dizia, você é pobre e você só tem um jeito na sua vida. Pra você, eu não vou te deixar herança nenhuma se eu morrer hoje. Amanhã você não tem nada. Se seu pai morrer, também não. Então, você precisa estudar. A minha mãe dizia isso para mim todos os dias. Você precisa estudar, você precisa desenvolver suas potencialidades, suas capacidades. Ela me estimulava muito, elogiava, mas ao mesmo tempo ela dizia todos os dias, você é pobre, não se esqueça disso. E aí, dentro desse contexto, eu sempre cresci muito envolvida com essa ideia de que eu tinha que estudar para mim era uma forma de modificar a realidade social, não só minha, mas da minha família. Porque os meus pais, por mais que eles não tivessem, a minha mãe dissesse isso, eles me deram tudo o que eles puderam. Eu acho interessante, Rodrigo, tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu lutei muito durante a minha vida para conquistar o sucesso. Para fazer um mestrado, fazer um doutorado. Mas a gente não luta sozinho. Atrás da gente tem pessoas que desistiram dos seus sonhos. E eu via isso todos os dias nos meus pais. Então, os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles desistiram de muitos sonhos para que eu e a minha irmã pudesse estudar, para que eu e a minha irmã tivesse a melhor educação, e realmente eu tive a melhor educação, para que a gente tivesse condições de comprar os melhores materiais dentro das possibilidades deles. E aí, eu sempre pensei, eu falava, nossa, um dia eu quero dar muito orgulho para os meus pais. E aí, eu entrei na área de educação, eu tinha um desejo de ser professora, fiquei em dúvida, fui influenciada por algumas pessoas que diziam assim para mim, olha, a área de educação é uma área muito boa, você consegue trabalhar, você vai ter seu salário. Mas né, é difícil, você precisa passar num concurso, tem todo um processo. E minha mãe dizia assim, filha, se tudo que você for fazer, o que você escolher, tente fazer o seu melhor, dentro das suas possibilidades. Meu pai também dizia isso. Então, eu comecei, em 2005, eu entrei na faculdade, fiz vestibular para História, fiz graduação, né? Eu estudei em Apucarana, no Cerávulo, também estudei no São José, no ensino médio. Tive bolsa, junto com alguns amigos, a gente tinha um grupo de amigos assim que tinham ideais parecidos, e amigas. E dentro desse contexto, eu prestei vestibular, passei na UEM, comecei a faculdade de História. E ali, nesse contexto, conheci meu marido, me casei, conheci meu marido na igreja, na missa, ainda estudando, no colégio. Nós íamos para a escola junto, terminamos, voltamos e depois nos reencontramos e casamos e eu estava fazendo faculdade. Então, ele me apoiou muito nesse momento da faculdade. E você sabe, né? Você também casou jovem, eu também casei jovem, casei com 19 para 20 anos. Eu casei com 18. Aí, Rodrigo, a gente casou ali meio perto, né? E o meu marido tinha 21. E a gente começou ali a construir nosso relacionamento, a nossa família. E foi uma construção mútua. Ele sempre esteve do meu lado em todas as lutas que eu me dispus a fazer. E eu fui começando a dar aula. Essa foi a minha carreira. Comecei ali nos colégios particulares de Apucarana,
comecei no Glorinha, foi a primeira oportunidade de emprego que eu tive, e tive ali com a irmã Dionísia, a irmã Eliceia, elas acreditaram muito no meu potencial. Fui coordenadora. Fiquei 8 anos. Você começou dando aula mesmo? Comecei dando aula, mas passei por todas as etapas, Rodrigo. Fui desde o primeiro aninho, trabalhei no Chamberlain também, eu dava aula de filosofia para o primeiro aninho para as crianças, segundo, terceiro, quarto, quinto, ensino fundamental 1. Depois o 2, fui coordenadora pedagógica do ensino fundamental 2, fiquei 8 anos ali, transitando no ensino privado de Apucarana, Chamberlain, Glorinha. E, nesse meio tempo, passei no concurso do Estado como professora, assumi o meu padrão. O primeiro colégio que eu trabalhei em Apucarana foi o Colégio Santos Dumont e o Nilo Cairo. Tenho uma grande alegria, amei o ensino público, me apaixonei pelo ensino público. E hoje é uma das bandeiras que eu defendo, né, uma educação pública de qualidade. Passei também por algumas outras escolas, como o Mater Dei, trabalhei também no Tetra, mais vestibulares, no São José. E, mais recentemente, assumi, o meu padrão foi fixo no Colégio Cívico-Militar Prefeito Carlos Massareto, que hoje eu estou desde 2018, é uma escola que eu amo muito. Então, eu construí toda uma carreira, uma trajetória dentro da educação. Como eu disse, eu sou graduada em História, aí fiz uma especialização em Psicopedagogia, Clínica e Institucional, fiz uma especialização em Gestão, porque tive um período na gestão escolar, então fiz uma especialização em Gestão. E aí, vendo que eu tinha essa possibilidade de continuar seguindo, eu resolvi me lançar para fazer o mestrado. E aí, no mestrado, eu resolvi estudar aquilo que eu tinha mais afinidade, que é política, né? História política. Então, eu tentei mestrado na Universidade Estadual de Maringá, comecei o mestrado em 2017, estudei, concluí, e o meu mestrado ele tratava das modalidades de educação, trabalhei com educação do campo, concluí o mestrado e já fui basicamente para o doutorado. No doutorado eu concluí em 2022, fiz também estudando História, Cultura e Política. Nesse meio tempo, entre mestrado e doutorado, eu comecei a dar aulas na universidade e aí começou a minha carreira no ensino superior, paralelamente ao ensino público, né? Então, nunca deixei o ensino público e a educação básica e comecei a trabalhar na Faculdade de Apucarana. Então, lá na Faculdade de Apucarana, eu participei do Comitê de Ética em Pesquisa, sou a parecerista da revista da FAP, né? Construí uma carreira acadêmica, que a gente chama, é uma linguagem mais complexa, porque escreve capítulo de livro, escreve artigo, faz apresentações de trabalhos, projetos, orienta TCC, esse tipo de trabalho que a gente realiza na universidade. Estou há 10 anos lá, também sou professora num instituto de pós-graduação, que trabalha com gestão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e, basicamente, os temas onde eu atuo, as áreas onde eu atuo, envolvem, então, políticas públicas de saúde, educação, assistência, dentro do campo de direitos humanos, que é onde eu fiz, mais especificamente, o meu doutorado. Eu trabalhei com direitos humanos no doutorado, e aí, direito constitucional também, porque eu trabalhei com a Constituição de 1933 e 34, analisei as constituições do Brasil. Então, dentro desse contexto, eu tenho centrado os meus estudos. Conheço muito ali, o local onde eu fiz o meu doutorado foi na Universidade Estadual de Maringá, e ali a especialidade deles é História, Cultura e Política. Dentro do período do meu doutorado, durante 6 meses eu fiz uma disciplina na Fiocruz, onde eu estudei História da Eugenia, também foi muito bom para mim, porque eu tive uma visão mais da área de saúde, na disciplina que eu tive na Fiocruz. Tive algumas experiências, abri uma empresa também de assessoria, consultoria e palestras. Eu faço palestras, capacitações na área de assistência social, educação, cultura, que é a minha praia, né? E também, recentemente, estive em Portugal, trabalhando com o tema da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Tudo isso, né? Estudei política a vida toda. E agora resolvi. E o meu marido, gente, eu quero colocar aqui, é importante, que eu quero mandar um abraço para o meu marido, sempre me apoiando, me levando para os lugares. Estamos juntos aí há 20 anos e ele está sempre do meu lado, me apoiando a fazer, porque é muito difícil, Rodrigo, você sabe, que quando a gente tem um sonho, quando a gente quer construir uma carreira,
a gente precisa ter pessoas que acreditam na gente. Tem que compartilhar os sonhos, né? Tem que compartilhar. E eu sinto isso muito no meu marido, que foi uma pessoa que me apoiou a vida toda, e nos meus pais, né? Porque hoje meu pai fala assim, ai filha, um dia meu pai falou assim, filha, você lutou tanto. Eu falo, não, pai, porque se o meu pai e a minha mãe não tivessem abdicado de tanta coisa, eu não teria conseguido, né, concluir o doutorado, chegar onde eu cheguei. Que para nossa família foi assim muito muito importante, né, o que eu consegui conquistar, e eu vejo assim que toda a luta deles valeu a pena e que eu devo honrar e ser agradecida durante toda a minha vida por tudo que eles fizeram por mim. Legal. E a Camila é realmente reconhecida na cidade de Apucarana por toda essa trajetória que você comentou aí. Agora eu quero te fazer uma pergunta que... Primeiro eu vou falar da minha realidade, né? Eu sou jornalista, sou professor de educação física e tal, mas a gente fala... O que você gosta, Rodrigo? Você gosta de entrevistar? Você gosta de produzir vídeo? O que mais me motiva é quando eu faço alguma produção e lá do outro lado, quando a pessoa assiste o vídeo, ouve a entrevista, desperta nessa pessoa ou uma vontade de ser melhor na profissão dela, ou de repente levar uma informação de um serviço público, por exemplo, que a pessoa não sabia que existia. Então, esse é o papel esse é o que me move. Isso é o que me move. Informar as pessoas, gerar não só o entretenimento ali, mas assim, gerar conteúdo de valor para as pessoas. Sim. O que te move, Camila? O que me move, Rodrigo, é poder semear sonhos, sabe? É olhar para os meus alunos e ver que às vezes eles têm uma dificuldade de enxergar que é possível e às vezes por meio do conhecimento, da apropriação real do conhecimento, né? Porque eu ensino história, eu ensino direitos humanos, eu ensino temas que são muito relacionados a essa questão de como se pode construir um futuro diferente. E quando eu mostro isso para eles, e eu vejo os meus alunos acreditando neles, né, tendo sonhos, sonhando, né, e iniciando uma universidade, os meus alunos do colégio trabalhando, buscando o seu primeiro emprego, o que me motiva é isso, é ver eles se apropriarem do conhecimento de forma significativa, ou seja, trazer aquilo que eu estou ensinando para eles e dizer, não, eu vou construir uma história diferente da história da minha família. Eu lido com alunos de vulnerabilidade social, né? E o meu sonho é que a escola pública um dia tenha o mesmo nível da escola privada, que os meus alunos sonhem, Rodrigo, porque é muito difícil para nós, professores, chegarmos numa região onde você vê que roubaram os sonhos dos seus alunos, né? E roubaram como? A violência, a falta de perspectiva, a fome, né? O desamparo, o desamor, né? Uma família desestruturada, tudo isso rouba deles o brilho no olhar. E quando você, enquanto professor e comunidade ali, escolar, consegue devolver a possibilidade desse indivíduo voltar a sonhar, eu acho que daí você para mim, eu já fiz o meu papel, quando eu sinto isso neles. E por isso que eu gosto tanto de trabalhar em área de vulnerabilidade social, porque é como se você tivesse efetivamente a oportunidade de trazer de novo objetivos para a vida daquelas pessoas, de dizer, olha, é possível, a professora está aqui, e a professora vai ajudar vocês como for possível, enfim, eu acho que é o que mais me motiva. Você recentemente lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Apucarana e, Camila, até então, a professora Camila, eu já fiz inclusive reportagens onde você deu entrevista e aí conversando com os alunos são apaixonados por você, a professora Camila, enfim. Até agora você é a professora, a gente boa, que todo mundo gosta e tal. Quando você coloca o seu nome para a prefeitura, para assumir um cargo público, muda um pouquinho essa visão, né? Porque daí entra a maldade, entra o que vão falar de você, eles querem saber a roupa que você está vestindo, o que você fez, vão puxar a tua história e tal. Mesmo assim, mesmo sabendo dessa podridão que acaba existindo, não em Apucarana, no Brasil, no mundo, a política... Você estudou política, né? Não tem como. Você está preparada para isso? Então, às vezes eu penso, sabe, Rodrigo, que a política ela é uma missão. O bispo Dom Carlos, ele me mandou uma mensagem onde ele disse assim para mim: Camila, nós precisamos de cristãos na política e nós precisamos lembrar do que o Papa Francisco diz.
né, que a política é a melhor e a maior forma de caridade que existe, mas ela é utilizada da maneira errada. Então, eu acredito que é muito fácil para nós fora apontar o que precisa ser modificado. Mas a gente precisa também fazer o nosso papel de entrar. Eu me sinto preparada. Me sinto preparada e capacitada para isso. Eu tenho conhecimento que eu declinei muitas vezes de entrar na política. Eu tive um convite em 2020, tive um convite em 2016 também, e declinei por conta do mestrado, depois o doutorado, enfim, não era o momento. Mas tudo que eu faço na minha vida eu coloco nas mãos de Deus. E eu tento sentir o que Deus quer para mim, sabe? Eu fui criada numa família muito religiosa e eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Senhora, e eu sei que aonde eu estou é porque ela me colocou. Nada na minha vida aconteceu se não fosse pela vontade de Deus. Então, eu creio que a política, ela, mais do que um sonho, um desejo pessoal, ela tem que ser também algo que está escrito na minha história, que é uma missão que Deus tem para mim. Que se não for, não vai se realizar. Mas eu tenho plena convicção que Deus está me capacitando a cada dia, e eu sinto que Ele me capacitou até o dia de hoje para chegar nesse momento e me colocar como pré-candidata. Então, acho que eu me sinto... Eu estou preparada, Rodrigo, muito preparada para isso, para enfrentar esse desafio. Legal. E um desafio que nós vamos falar de Apucarana. Apucarana é uma cidade, vamos combinar, né? Uma cidade incrível, uma cidade maravilhosa, cidade em pleno desenvolvimento. Sim. Mas mesmo a cidade que está em pleno desenvolvimento, ela precisa sonhar, precisa acreditar no futuro, precisa ter planos, projetos para frente. Por que você acredita que você possa contribuir para que a Apucarana continue nesse caminho, para que a Apucarana consiga ter frutos? Porque você falou, você está trabalhando no setor privado da educação de ensino superior e no ensino público, que é um nível estadual, porque a responsabilidade nesse nível que você está, é o 8º ano, ensino médio e tal, é do Estado. Mas quando a gente fala em educação, em saúde, tem muita responsabilidade do poder público municipal. Exatamente. E é nessa esfera que você quer entrar. O que você acredita que a prefeitura, na próxima gestão, precisa enfrentar ou tenha de desafio? A Apucarana, como você bem colocou, Rodrigo, está em pleno desenvolvimento. Mas desde que eu comecei a trabalhar em áreas de vulnerabilidade, eu comecei a perceber o quanto o poder público municipal é importante. Por quê? Porque todos os meus alunos no colégio que eu trabalho são frequentadores do CRAS, do CREAS, do CAPES. Eles fazem uso dos programas de assistência social, eles precisam de saneamento básico, eles estão ali dentro de um contexto de uso de saúde pública. Então, eu vejo que, como pré-candidata, uma das áreas que me parecem ser mais sensíveis na cidade e que eu acho que eu poderia contribuir é ter essa visão de uma gestão humana, de tentar entender como trabalhar de forma que o indivíduo seja compreendido ali nos seus sofrimentos. Ou seja, o que é chegar de madrugada para uma consulta e, às vezes, naquele momento, o médico não está disponível, né? Ter uma fila muito grande de espera para fazer, às vezes, para fazer um exame clínico, ou necessidades em relação à assistência social. Eu acredito que é possível construir uma gestão humana, não tão no sentido de criar números. Nós vivemos numa sociedade onde você trabalha com muitas estatísticas e o ser humano está sendo esquecido. Então, uma gestão humana, uma gestão que olhe para a pessoa humana, esse é o processo, sabe? Esse andar, esse olhar para a cidade, olhar para como os serviços públicos estão acontecendo. Não estou dizendo que, de certa forma, isso não foi feito em outras gestões. Mas eu acredito que, como mulher, a gente consegue ter um olhar mais envolvente, mais de se colocar mesmo no lugar dessas pessoas, dessas mães que vão buscar auxílio para os seus filhos, né? Desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que não há programas de pleno emprego. Está melhorando, mas a gente sabe que a geração de emprego é um problema em todas as cidades paranaenses, né? Criar projetos efetivos, parcerias. Então, é possível fazer parcerias entre o público e o privado, entre as universidades e as esferas públicas, como já tem sido feito.
e ampliar esses processos. Sem dúvida, a Apucarana tem potencial para crescer, e eu acredito que crescer em termos de humanidade mesmo, de colocar pessoas capacitadas para estar gerindo cada pasta, e capacitadas no sentido de desenvolvimento pleno. Temos caminhado muito. Se você observa, quem mora em Apucarana sabe que nos últimos anos a Apucarana desenvolveu muito, desenvolveu assim de maneira, tanto em termos de industrialização, geração de emprego, quanto outras áreas, mas a cidade é um polo e ela precisa desenvolver mais, porque ela é o polo central da região do Vale do Ivaí. Então, a gente precisa pensar projetos, e isso está sendo construído. Obviamente que a gente tem mais habilidade e afinidade para lidar com políticas públicas específicas nas áreas que a rede de proteção atua, que é educação, assistência, esporte, cultura e saúde, mas, sem dúvida, se você não trabalhar de maneira adequada a parte da economia, geração de renda, geração de emprego, industrialização, enfim, a gente não consegue fazer nada. Então, é possível construir um projeto integrado com pessoas capacitadas. Acho que esse é o meu objetivo. Sensacional. Hoje a gente conversou então com a Camila Bolognesi. O papo poderia se estender por várias horas aqui, porque a gente já percebeu o conhecimento que ela tem em diversas áreas. E no decorrer desse ano de 2024, nós vamos convidar mais uma vez, fazer outras rodadas de entrevistas, porque a gente vai percebendo que são vários candidatos e depois o processo vai afunilando, a gente vai tendo as definições, convenções dos partidos, e o espaço com certeza está aberto aqui, tanto da Boa Smart como da 98 FM, para que as pessoas possam expor suas ideias. Queria agradecer demais a sua participação, a sua presença aqui nos estúdios. Um prazer falar com você e conhecer um pouquinho mais da sua história, levar essa história para o pessoal que está nos acompanhando. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigada por esse espaço, e que a gente possa, então, estar nos vendo, trocando mais experiências e informações aí ao longo desse processo que vai longe aí, até as convenções. Legal, valeu. Obrigado, Camila. Obrigado a você que nos acompanhou aqui na 98 FM, programa Rodrigo Carvalho Entrevista, e até o próximo programa. Valeu. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.